hoje, versículo 14. Engraçado, como a gente já sabe, né, quando vai ter oportunidade. Eu estava em casa e eu acho que parece que eu já sabia. Glória a Deus. Espírito Santo. É, Espírito Santo mesmo. Glória a Deus. Então, eu vou compartilhar aqui com os irmãos que eu tenho aprendido. Então, capítulo 6, versículo a partir do 14. Vou ler então. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Até aqui, irmãos. É engraçado, né? Quando a gente fala desse versículo, é muito comum a gente citar ou nos lembrarmos primeiramente do jugo desigual em relação a relacionamento entre homem e mulher, né? Normalmente a gente sempre se lembra do relacionamento entre homem e mulher quando a gente cita essa palavra do jugo desigual. Mas tem tantas coisas que a gente pode aprender através dessa palavra. Muito interessante. Primeiro, né? O que seria um jugo? Eu queria até ter trazido, na verdade, uma imagem, mas eu acredito que a maioria dos irmãos sabe o que seria um jugo, né? Mas as crianças e talvez os jovens que não sabem o que é. Mas é um instrumento, digamos assim, de madeira que é colocado. Aí os irmãos podem me corrigir depois. Quem já viu, eu nunca vi, só vi pela internet. Que é colocado em dois bois para eles ararem a terra, né? Então isso é um jugo. Eu entendo que todos nós estamos em um jugo, né? Então é essa peça que serve para unir os dois bois, para que um não ande sozinho, para que seja arado ali a terra da maneira correta, né? Para que seja distribuído o peso da maneira correta ali entre os dois animais. E é engraçado, né? Se a gente colocar essa peça e de um lado tiver um boi e do outro tiver um burro, um cavalo, alguma coisa assim, não vai dar certo. Então, quando a gente fala jugo desigual, vamos imaginar essa cena na nossa cabeça. O boi é um animal muito maior, mais forte, diferente de um outro animal, que se a gente colocar do lado dele, não vai dar certo. Alguém ali vai sair machucado. O mais fraco, talvez o menor, vai sair machucado. Mas não é só quem está naquele jugo junto com o boi que vai sair machucado. A terra ali plantada, que vai estar sendo aberta para pôr as sementes ou colocada a semente, eu não sei como é, ela também vai ser prejudicada. Porque não vai sair certo. Talvez a parte do boi ali saia certinho, mas o outro lado não vai dar certo. Então é isso que a gente precisa entender como um jugo desigual. Que todos nós andamos em um jugo. E qual será o nosso jugo? A Bíblia é muito clara de falar qual é o nosso jugo, a quem a gente tem que entender como o nosso jugo. Mas será que a gente tem Cristo como o nosso jugo todos os dias? Será que a gente tem se lembrado disso? Eu vou citar aqui, se a gente for pensar em outros tipos de jugo, né, sem ser relacionamento conjugal, por exemplo, a gente pode pensar no jugo quando a gente faz alguma sociedade com alguém. O que dá quase no mesmo, né? Porque eu acho que os irmãos já ouviram aquela frase que sociedade é igual a casamento. Supondo, né? Uma sociedade numa empresa, um acordo de trabalho com alguém que você faz, todo mundo fala que sociedade é igual a casamento. Por quê? Porque no casamento, embora cada um tenha as suas diferenças, isso faz com que a gente se complemente, né? E na sociedade com alguém, seja trabalho, seja qualquer outro tipo de trabalho, dentro da igreja ou fora, um precisa complementar o outro. Se não complementar, não vai dar certo. O trabalho não vai para frente. Vai ter briga, pode ter confusão ali no meio, né? E é interessante nesses versículos aqui que a gente fala que existem alguns verbos bem interessantes aqui. Algumas palavras, na verdade, né? Aqui fala sobre sociedade. Vamos aqui, ó. Não os prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou seja, que casamento há, que igualdade
que há ali entre a justiça e a injustiça. Na nossa cabeça é muito nítido entender que não há nada. Não há nada de sociedade entre os dois, certo? Aí no próximo versículo, aqui vai falar, no próximo não, na continuação vamos usar a palavra comunhão. Nós aqui entendemos que todos nós estamos em comunhão nesse momento, né? E que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem comunhão, pelo contrário, onde a luz chega, não há mais trevas. Não há comunhão entre os dois. A luz, que somos nós, né, devemos prevalecer sobre as trevas. Então não há comunhão. Onde há luz, não há trevas, certo? E aí aparece aqui uma outra palavra, agora no versículo 15, que é a palavra concórdia. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Que harmonia há entre Cristo e o diabo? Que harmonia há entre as coisas de Deus e as coisas do inimigo? Pode haver uma harmonia? Sabendo que não há como escolher dois caminhos? Não há como duas pessoas, uma está do lado de Jesus e a outra estar fazendo coisas que desagradam a Deus? As duas não tem como seguir por um único caminho. Então não há concórdia nesse sentido. E aqui também fala, ou que parte tem o fiel com o infiel? Quando a gente fala que parte, irmãos, olhando aqui, que eu gosto de anotar várias coisinhas aqui, tá? Que parte, que porção, que compartilhamento a gente tem com o fiel, com o infiel? O que você compartilha com quem é infiel? Então, que parte ele tem na sua vida, ou que parte você tem da vida dele, certo? E aí também há o último aqui versículo que fala, e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Quando a gente fala em consenso, a gente lembra também de acordo. Praticamente essas palavras são até sinônimos, né, umas das outras. Quando a gente fala em consenso, a gente fala que está todo mundo de acordo. Não é isso? E que acordo que tem entre o templo de Deus e os ídolos? Que acordo que tem entre o templo de Deus, nosso corpo, com coisas que não são para ter no nosso templo? Que consenso tem o sagrado com o profano? Meu Pai! Não há acordo, não existe. Então isso são algumas palavras interessantes que a gente encontra aqui na Bíblia quando a gente lê esses versículos. E é interessante, eu vou citar um exemplo aqui que a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente acha que somos novas criaturas e está tudo bem. Eu já consigo me livrar de tudo, não preciso pensar mais em coisas para dizer não. Estou livre, Jesus já me fez uma nova criatura, mas não é bem assim. Ainda continuando falando dessa parte, né, sobre sociedade, sobre negócios, todo mundo aqui trabalha, a maioria trabalha. Então é importante a gente não se colocar no jugo. Às vezes os irmãos pregam aqui sobre tempestade, né? Que às vezes acontece muita tempestade na nossa vida. Mas sabia que, no meu ver, há tempestades que a gente mesmo faz? Às vezes a gente faz tempestade de copo d'água, não tem esse estado? Aleluia! Tempestade que a gente faz para a nossa vida. Assim como tem jugo que a gente quer colocar para a nossa vida. Na verdade, todos, né? Estou citando alguns exemplos aqui. Esses dias eu recebi uma mensagem de um cliente, não vou citar nomes, né? Mas eu recebi uma mensagem de um cliente, pessoa jurídica, pedindo para mim emitir uma nota fria, que fala? Pedindo para mim emitir uma nota fria. O que é uma nota fria? Você emitir uma nota de um produto que você nunca deu, que não saiu da sua loja, não saiu do seu estabelecimento. Mas você vai lá e emite uma nota, faz de conta que eu vendi um bolo no valor de R$100. Ele vai pegar aquela nota, ele vai receber aquele dinheiro e vai usar para outra coisa, né? E aí, será que está tudo bem eu emitir essa nota? Ou será que naquele momento eu poderia dizer sim e estaria colocando um jugo ali sobre mim, do qual seria muito difícil escapar depois? Porque nota fria é ilegal. Eu ia estar sendo ilegal, a empresa já ia estar sendo ilegal, eu ia estar presa no jugo dela. Por quê? Quando ela precisasse, ela ia sempre pedir para mim. E se eu falasse não, inclusive ela podia me
como que fala? Denunciar. Denunciar, exatamente. É. Então, ou eu ia ser obrigada a ceder sempre, ou eu poderia correr o risco de me denunciar. Isso não seria um julgo bem complicado que eu estaria colocando sobre mim? Né? Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. A gente que tem os nossos serviços. Como eu falei, em várias situações da vida, a gente pode estar se prendendo a um julgo totalmente desigual, que não faz parte do que Deus quer que a gente faça. Aleluia! Não faz parte do testemunho e do que Deus quer para nós, né? E aí, existem algumas coisas aqui, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9 e 10. Porque daí a gente fala assim, mas a gente tem que ter cuidado no relacionamento. Tem que ter cuidado com a amizade. Né? Porque andar muito ali, de repente uma amizade que, né, pode levar para caminho errado, e isso está também sob o jugo. Mas então eu não posso fazer nada? Como que eu faço? Eu vivo nesse mundo. Então aqui vai falar para nós, versículo 9 e 10 do capítulo 5. Diz assim: já por carta eu vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Aqui está falando de algo específico, tá? Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então não seria necessário sair do mundo. Ou seja, aqui ele está sendo específico em algumas situações, só que é claro que, mas então eu não posso me misturar com ninguém que vou estar num jugo desigual. Calma. A gente está aqui ainda. A nossa cidade não é aqui, mas não tem como sair daqui do mundo, né? Até Jesus vir buscar a sua igreja, que todos nós iremos com ele. A gente tem que estar aqui e nós precisamos conviver com as pessoas que, inclusive, estão em alguma coisa diferente de nós. Até porque, enquanto Jesus não volta, a gente tem que fazer o quê? Anunciar a palavra dele. Então, como que a gente anuncia sem chegar àquele que é diferente de nós? Sem chegar àquele que de repente faz algo que para nós, diante da Bíblia, é errado. Ainda precisamos chegar nessas pessoas, né? Mas não precisamos compartilhar do erro junto com elas. Então aqui é sobre isso que Paulo está falando. Não quer dizer que a gente vai sair desse mundo. Não posso me misturar com ninguém. Não, pelo contrário. Se eu chegar aqui e vocês falar de Jesus, você já conhece. Mas e como o irmão Valeci falou esses dias, ir lá naquele lugar lá que as pessoas estão precisando de Jesus, estão ali escravas da droga, escravas do vício. Quer dizer que eu não posso chegar lá porque eu estou no jugo errado? Não, eu posso. Eu só não posso compartilhar o que eles estão fazendo, né? E aí existem algumas situações aqui. A gente já falou de algumas coisas que são físicas até, para a gente ver. Só que a gente se prende às vezes a julgos do passado. Às vezes o passado é um jugo seu ou meu. Às vezes a gente não consegue ir para frente por estar preso lá atrás. E às vezes a gente não consegue ir para frente por estar preso lá na frente, se preocupando com o futuro que ainda nem chegou. Mas não deve me preocupar? Deve. Mas ele não pode ser mais importante do que o seu hoje. Ele não pode ser mais importante do que o jugo de Jesus, que é manso e suave. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, às vezes, a gente se prende, né? A gente se prende a relacionamentos, a gente se prende a sentimentos, a gente se prende a hábitos, a gente se prende a vícios. Tudo isso pode ser um jugo na nossa vida. E aí a gente vai ler aqui em Mateus, capítulo 11, versículo 29 e 30, que vai falar sobre Jesus. Fala assim, é um versículo lindo, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí a gente às vezes procura, sei lá, colocar o fardo em outra coisa, ou colocar, descansar. A gente tenta descansar na nossa alma em outras coisas. E aí, irmãos,
tem um detalhe aqui. A gente está falando sobre jugo desigual e a gente está citando nós como servos de Deus, né? Está citando nós como servos de Deus e as pessoas que não são servos do Senhor ainda. A gente está falando muito sobre esse tipo de jugo. Mas na igreja também pode ter jugo desigual. Porque aqui fala fiéis com os infiéis. Eu creio que na igreja também há infiéis. E sabendo que todos nós caminhamos em prol de um propósito, né? Então se a gente trabalha em um departamento, se a gente faz alguma coisa, se a gente, enfim, está no propósito de adorar a Deus e de fazer um trabalho para o Senhor, também pode haver um jugo desigual nesse sentido. Das pessoas que estão trabalhando. Por quê? Se dentro da igreja tem alguém trabalhando para ir para esse lado e o outro que está junto está querendo ir para o outro, como que fica a obra do Senhor? Porque até então a gente tem falado até de relacionamento com Deus. Eu não posso ter jugo com o outro, eu preciso ter o jugo com Jesus. Jesus é o meu jugo, o fardo que é leve. Mas e aqui na obra dele? São coisas diferentes, né? Eu aprendi muito que fazer a obra do Senhor não é ter relacionamento com Deus. Então a gente tem que cuidar das duas partes. A obra é importante, o relacionamento mais ainda. Mas aqui na casa do Senhor também pode haver jugo desigual. Quando alguém quer fazer de um lado e o outro não quer. O outro quer para o outro. Ou o outro simplesmente não quer fazer nada. Isso é um problema. Então tem que haver concordância aqui dentro também. Na verdade, normalmente a gente fala que aqui dentro é fácil ser cristão, né? Mas nem sempre, depende da situação. Porque deve haver esse consenso também. E a gente tem que ter cuidado também, né? Por exemplo, o jugo do pecado, o jugo do medo, da culpa. Às vezes a gente fica sobre o jugo do medo. Aqui dentro mesmo. É o medo de ter oportunidade. Falei isso com meu filho hoje. Ele falou, posso falar, Rita? Não vou falar porque ele não deixou dele, né? Os irmãos acharam como que é. Mas a gente estava conversando sobre isso. Às vezes a gente tem medo de falar aqui alguma coisa, ou de cantar um hino. A gente tem medo de errar. E às vezes a gente tem o seguinte argumento: ah, mas é porque eu quero fazer o melhor para o Senhor. Mas e se o seu melhor naquele momento for realmente errando o hino? E se o seu melhor naquele momento for falando uma palavra errada da Bíblia? Isso não significa que você não estudou. Isso não significa que você não aprendeu o hino. Isso significa, muitas vezes, Deus conhece o coração. Mas isso significa que você enfrentou o seu medo? Que você teve coragem para vir até aqui? Ué, vocês não falam, a gente não fala. Meu coração estava assim, ó, quando subi aqui. Às vezes a mão fica tremendo. Gente, se você ficar com o jugo do medo sobre a sua vida, você não vem nem aqui, nem aleluia! A mão tremendo, o coração palpitando, uma palavra errada, um hino de repente aí, né, sei lá, cantado de alguma forma errada. Isso também significa não só que você está preso no medo, mas significa que você venceu essa barreira. Você está aqui. Né? Você venceu, você teve coragem. Deus não deu o espírito de covardia para nós, né? Então a gente tem que enfrentar os nossos medos. Aleluia, meu! E as culpas também. Porque muitas vezes, quem é que nunca fez nada de errado na vida? Todo mundo já errou. Todo mundo erra todos os dias. Só que às vezes o inimigo, ou a gente permite que o inimigo faça isso, a gente tem pensamentos de culpa. Então você fica sentindo culpa por coisas que você fez há tanto tempo. E se você se abrir para Deus, Deus tira isso do nosso coração, Deus tira isso da nossa cabeça. Mas a culpa às vezes vira também um jugo sobre a nossa vida. Lembrando que a gente não deve se prender a nada do passado, e também não se prender ao futuro, a não ser a nossa salvação, né? Que é algo que nós temos, mas que é que Jesus ainda vem buscar a igreja. E claro, né? Os relacionamentos. Então, como eu já falei no começo. Mas irmãos, então era isso que eu tinha para falar para os irmãos hoje, tá? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Deus é bom, irmãos, amém? Amém. Quem não presta é o